Olá, bom dia. Terça-feira, esse é o Giro Veja com os nossos colunistas. Vou começar pelo Rio de Janeiro com Lauro Jardim, do Radar Online. Bom dia, Lauro. Bom dia, Silvio. A presidente Dilma cai ou não cai? Todo mundo se pergunta isso, mas nessa altura do campeonato é impossível dar uma resposta peremptória sobre o assunto. Simplesmente porque nós estamos no meio de um processo que ainda pode se tornar mais sólido ou mais gasoso, dependendo das forças que vão se enfrentar na arena e das revelações que ainda podem surgir. A discussão sobre o impeachment ganhou as ruas em março, durante as manifestações, depois sumiu da pauta e agora voltou com força, pedaladas e revelações sobre as doações de campanha para sustentá-la. A presidente Dilma, numa entrevista hoje para a Folha de São Paulo, disse o seguinte: não vou cair, isso é uma luta política. Note-se que ela precisou repetir 2 vezes o não vou cair, uma vez só pareceu não bastar para a presidente. O complemento, isso é uma luta política, que ela disse, no entanto, é perfeito. Além dos fatos que estão sendo expostos à opinião pública e aos órgãos de julgamento competentes, como o TSE e o TCU, o que fará um eventual impeachment prosperar é a luta política. E essa luta está sendo travada e, nesse momento, ainda é muito cedo para prever o lado que vai vencer. Obrigado, Lauro. E de Miami temos o comentário do Rodrigo Constantino. Tudo bem, Constantino? Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. E não dá para deixar de comentar hoje aí a novela dessa tragédia grega. Os gregos foram brincar de PSOL e aumentaram muito agora as chances de retirada do país do euro. E vale lembrar que se isso aconteceu, eu vou colocar aqui só o enfoque mais econômico mesmo, se isso acontecer, significa o retorno do dracma, que é uma moeda absolutamente sem credibilidade, e obviamente o governo grego iria imprimir uma quantidade absurda de moeda para pagar suas dívidas, o que geraria provavelmente uma hiperinflação no país. Então, o que os gregos fizeram, muitos intelectuais e até economistas de esquerda estão aplaudindo como um ato de coragem, essa visão sempre romântica de Davi versus Golias. A mesma coisa que aconteceu lá quando Cuba teve a sua revolução pelos barbudos jovens e encantou um monte de intelectual no Ocidente. Porque estavam enfrentando o imperialismo yankee, o sistema, o capitalismo, essas baboseiras todas. O que os gregos estão fazendo agora não é confrontar os imperialistas ou o sistema, o FMI, a Alemanha, nada disso. O que eles estão fazendo agora é um ato de irresponsabilidade, votando contra a austeridade fiscal. A austeridade fiscal é apenas um nome um pouco mais pomposo para responsabilidade fiscal, ou seja, o governo não pode gastar mais do que arrecada e precisa pagar suas dívidas. Os gregos parece que ainda não entenderam isso. Vários funcionários do setor público gozam de inúmeros privilégios, os alemães não vão ficar pagando a fatura para sempre, e um casamento, uma união, para dar certo, precisa ter uma troca, se é uma mão de via dupla. Não é o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje os gregos querendo se aposentar com 50 anos e se endividaram como se não houvesse amanhã e não querem agora pagar a conta, apertar o cinto, e acham então que os alemães são obrigados a arcar com o fardo de sua Dolce Vita. Não vai acontecer, a Alemanha não vai ficar aceitando isso para sempre. Pode até ser que entube aí por algum período, porque tem algum receio da posição geográfica da Grécia, que já vai se aproximando então da Rússia e companhia. Isso tudo pode ter algum peso. Eles têm também muitas incertezas em relação a qual seria o próximo passo, se haveria ou não uma pressão especulativa contra a Espanha ou Portugal para saírem também do euro. Então esse grau de incerteza pode até fazer a Grécia ganhar algum tempo extra. Mas, sem dúvida nenhuma, ela deu aí um passo muito ousado, entre aspas, para não dizer irresponsável, na direção do retorno do dracma, que seria a volta da hiperinflação grega, e aí um risco até mesmo para a democracia, no berço da democracia ocidental, com Péricles há séculos e séculos lá atrás. A melhor metáfora, várias pessoas usaram, mas a melhor metáfora ainda continua sendo a própria mitologia grega, o mito de Sísifo,
onde os gregos que realmente trabalham para pagar essa conta toda descobrem que quando chegaram lá em cima, depois de todo o esforço, a pedra rolou morro abaixo na outra direção e eles terão que começar tudo de novo. Foi um final de semana, um domingo muito triste para todos aqueles que acreditam num projeto rumo ao bom senso e a responsabilidade dos governantes. Não dá para ficar brincando de socialismo impunemente. Isso vai, como efeito bumerangue, se voltar contra os próprios gregos e todos esses, Silvio, que ficaram celebrando a coragem dos jovens gregos, vão depois fazer de desentendidos quando estourar mais uma vez o problema lá na frente, eles vão ficar culpando de novo o capitalismo, o sistema, o mercado. É sempre a mesma história, essa turma nunca aprende. Mas os gregos vão ter que aprender the hard way, pagando na pele os seus equívocos. É isso aí e até a próxima. Muito bem. E ontem à noite o colunista Reinaldo Azevedo participou do Aqui Entre Nós, numa conversa com o Carlos Graeb. Vamos acompanhar um trechinho. Veja só, é claro que o Brasil está vivendo um momento muito difícil, a gente está vendo isso, lojas fechando, emprego caindo, desemprego crescendo, o Brasil está numa situação difícil. Agora, por outro lado, eu insisto, eu acho que há um despertar de consciência positivo. As pessoas estão percebendo, em número crescente, não quer dizer que a gente não tenha um monte de gente que ainda acha que o governo pode tudo, mas em número crescente as pessoas estão percebendo que a gente não deve confiar tanto assim nos políticos, entendeu? Eu não tenho dúvida de que, eu acho que o sucessor da Dilma tende a não ser petista, mas ainda que seja petista, acabou essa bobagem de Dilmãe, de pai do povo, de não sei o quê. Nós vencemos isso. O PT demonstrou e tem demonstrado que este definitivamente não é um bom caminho para nós, né? E eu acho que essa consciência se espalha e se espraia. Isso é bom. Eu acho que o país está vivendo um momento de tomada de consciência. Ainda que uma tomada de consciência e pela dor, né? Ainda que uma educação pela pedra, como dizia João Cabral de Melo Neto, mas que está acontecendo. Isso é positivo, Grebe. Sinceramente, acho mesmo. Né? A mistificação anterior é que não era nada boa. O Giro Veja com os nossos colunistas fica por aqui, mas a programação de TV já continua nessa terça-feira. Até mais.